né? Uma grande discussão da teoria da tragédia é a catarse incide sobre quem? Sobre o espectador, sobre as emoções ou sobre o personagem? O Lear é uma tragédia que você pode ver uma purgação do personagem. É interessante que você pode fazer a leitura da catarse de várias maneiras, né? Você tem esse despojamento como um processo de purificação, talvez, né? Em que ele, no final, o próprio Bradley, que você citou, fala, a história do Lear é a história da redenção de Lear, né? A redenção é a descoberta dele da sua humanidade, né? Então tem transformação nos personagens trágicos. O Lear é a transformação desse cara que era o rei, que se achava como sendo a natureza dele, o rei, num homem, num simples homem. Então, essa ideia de associar o sublime ao trágico, ela foi muito forte. Tem vários, eu poderia citar vários teóricos românticos que falam disso, mas especialmente eu quis selecionar o Hazlitt, que é um autor, tem um texto dele sobre Shakespeare que foi muito lido, é um texto importante para essa teoria romântica. Ele discute com Samuel Johnson, e é interessante que em 1838, né, por influência dele, do Hazlitt, houve uma montagem fiel ao texto de Shakespeare, da peça Lear, depois de muito tempo dessas montagens da peça do Tate. Olha quando aconteceu isso, em 1838, já no século XIX, né? No século XIX, ainda estavam fazendo montagem da peça do Tate. O Hazlitt, então, tem um texto sobre Shakespeare que marcou muito essa época, né? Ele fala: Shakespeare era o gênio da humanidade, trocando de lugar com todos nós quando desejava e brincando com nossos propósitos e com os dele. Ele revirava o globo em suas mãos para se divertir e contemplava as gerações dos homens e os indivíduos que passavam com suas diferentes preocupações, tolices, vícios, virtudes, ações e motivos. Essa ideia do Shakespeare como esse grande poeta da natureza, né, que brinca com todos os aspectos da humanidade, que foi muito essa construção romântica, né? Não é à toa que essa peça trabalha tanto essa noção da natureza. Se a gente for ver, isso começa lá no primeiro ato. Tem duas visões da natureza antagônicas. Basta lembrar lá a hora em que você tem aquele diálogo do Edmund com o Gloucester, né? E que o Gloucester começa a falar: esse eclipse que está acontecendo, que gera todas essas desgraças. Ele tem uma visão da natureza influenciando os homens, né? Associa ao poder da natureza o que está acontecendo entre os homens. E o Edmund é um cético, né? Um ateu. Vai falar: que ninharia é essa? A gente é que faz tudo, eu é que vou fazer o meu destino, a natureza não tem nada a ver com isso. A gente fica atribuindo todas as maldades que a gente faz, todas as perversidades, à influência dos astros. Então tem duas visões antagônicas da natureza. Não à toa também essa peça que fala tanto dos animais, ela fala muito de religião, né? Ela fala muito da relação dos homens com os deuses. Então, como é que os críticos românticos leram a peça? Essa figuração do trágico sublime, né? O Hazlitt, que foi o exemplo que eu peguei, ele diz, é uma discussão entre os teóricos do Shakespeare a partir desse momento, qual é a grande peça do Shakespeare. E muita gente vai passar a dizer: é o Rei Lear, né? É a melhor de todas as peças do Shakespeare. Ele diz: pois é aquela na qual ele foi mais honesto. Aqui ele foi capturado pela rede da sua própria imaginação. E olha a descrição dele do que seria uma figuração do sublime, né? A mente de Lear, a deriva entre o peso da responsabilidade e os movimentos apressados da paixão, é como um alto navio impelido pelos ventos, atacado pelas ondas furiosas, que ainda navega na superfície da tempestade, com a sua âncora fixada no solo do oceano. Ou é como a rocha abrupta cercada pelo turbilhão do redemoinho,
que se choca contra ela, ou como o sólido promontório empurrado de sua base pela força de um terremoto. Todas essas imagens da natureza são as imagens do sublime. Se você for ler um texto do Burke ou do Kant falando quais são os fenômenos que proporcionam o prazer com coisas sublimes, as imagens são o terremoto, as rochas abruptas, a tempestade no oceano, o navio no mar revolto. Tá? Então ele usa essas imagens do sublime para falar, isso é o Lear. Né? O próprio Lear, a mente do Lear, o Lear encontrando a tempestade é uma figuração do sublime, é o trágico sublime. Né? Eu volto para o crítico que a Fernanda tinha mencionado, que é o Bradley, né? Esse texto muito influente no começo do século XIX. Né? Ele tem um ponto de partida nesses teóricos românticos. Né? Ele vai considerar o Lear também como essa obra mais monumental do Shakespeare. Né? Ele vai dizer, não existe nada mais grandioso e nobre em toda a literatura do que a exposição do efeito do sofrimento na ressurgência da grandeza e no despertar da afabilidade na natureza de Lear. Né? Com isso ele vai chegar a essa concepção de que a peça poderia ser a narrativa da redenção de Lear, a transformação desse personagem que confunde a sua natureza com a pompa e circunstância da realeza num ser humano, né? que descobre lá o amor, que descobre as pessoas que realmente o amavam, né? Que ele não está mais naquela lógica do começo daquela competição absurda de bajulação, né? E é interessante que no final das contas o Bradley tem uma leitura em que ele recupera muito a poética, né? e a teoria da tragédia de Aristóteles e tal, e ele vai chegar a uma formulação que eu acho muito precisa, né? Em que ele vai dizer o resultado último, total, é aquele no qual a piedade e o horror, o medo e a compaixão, que são as categorias aristotélicas, levados talvez ao extremo da arte, misturam-se de tal forma a sensação de lei e de beleza, que experimentamos, por fim, não depressão. Ele vai falar, para o Bradley não é triste demais, é porque você vai chegar no extremo da expressão da piedade do horror, né? Você vai sentir não depressão e menos ainda desespero, mas uma consciência da grandeza na dor e de uma solenidade no mistério que não nos é dado sondar. Né? Como se a peça estivesse indicando alguma coisa, né, de um mistério, de um incontrolável. Né? É um pouco essa mudança de avaliação da peça, de um momento em que ela foi considerada triste demais, portanto insuportável, né, para um momento em que ela foi considerada a grande apresentação do patético, que nos faz aprender por meio do sofrimento. Né? Aprender onde é que está a grandeza humana, né? Essa grandeza proporcionada pela trajetória do Lear. Né? Essa ideia, ela nasce dessa associação do trágico com o sublime. Aqui as duas versões do Rei Lear, a versão do quarto e a versão do fólio, né? Uma de 1608, outra de 1623, né? Que é a versão do fólio. São textos bastante diferentes. De fato, muita gente considera que o Shakespeare pode ter reescrito a peça, mas só para responder aquela questão que eu formulei para a Fernanda, né? Parece que eu fico pensando, a morte da Cordélia tem a ver com essa adaptação de uma história que não era trágica para ser uma tragédia. E a gente, outro dia, estava conversando isso. Talvez só a morte do protagonista nesse momento não seja suficiente. O Lear é um personagem que no começo da história ele fala, vou me despojar de tudo para ter uma boa morte. Você matar só o Lear não é suficiente para ser trágico. Então, o Shakespeare
pegou a história, matou o Lear e falou, não, mas tem que matar a filha dele antes dele. Essa ideia é muito importante nas tragédias, nos dramas históricos do Shakespeare. Né? Se o rei vai morrer, normalmente você tem isso. Quem vai assumir o trono no final? Tanto é que no Hamlet tem que ter um cara, ele, vou ter que matar o Hamlet. Na história das crônicas era o Hamlet que virava o rei. Então eu tenho que bolar quem é que vai ser. Vai ver esse cara lá de fora, o Fortinbras. A gente, estudando a peça, preparando a palestra, chegou a essa conclusão. Bem, é claro, uma coisa interessante quando você está estudando Shakespeare é que todas as ideias que você tem, você descobre que várias pessoas já tiveram na bibliografia infinita. Né? A associação do Lear com a Bíblia, com alguns textos da Bíblia, com o livro de Jó, por exemplo, é muito recorrente entre os críticos. Então tem o Ian Cott, faz isso no Shakespeare, nosso contemporâneo, o Bradley também. Tem uma relação do Lear com esse aprendizado religioso da resignação cristã e tal, que vai associar com esses livros sapienciais do Antigo Testamento. Especialmente a história de Jó é uma história do sofrimento, né? A história da aposta do Deus com o Satanás. E Satanás fala, esse homem é muito bom porque ele tem tudo. Se eu tirar as coisas dele, como é que ele vai ficar? Né? É uma história da dignidade do homem quando ele começa a perder tudo que ele tem. Essa história foi muito associada ao Lear. Mas a gente ficou pensando como tinha a ver com um outro livro sapiencial, que é o Eclesiastes, que é um livro maravilhoso, que é um livro que fala do nada. Ilusão, pura ilusão. Né? Eu vou ler aqui a tradução do Haroldo de Campos. Névoa de nadas, disse que sabe. Névoa de nadas. Tudo névoa, nada. Que proveito para o homem de todo o seu afã, fadiga de afazeres sob o sol. Geração que vai e geração que vem, e a terra durando para sempre. Tudo tede palavras, como dizê-lo em palavras? O olho não se sacia de ver, e o ouvido não se satura de ouvir. Aquilo que já foi é aquilo que será, e aquilo que foi feito, aquilo se fará, e não há nada novo sob o sol. Esse é um trechinho do Eclesiastes, mas é um livro especialmente pungente, né? Cético, essa ideia assim, do vazio, do nada, né? De que o homem faz, age, constrói e acaba que não sobra nada. Você está sempre voltando para essa condição do vazio, está sempre voltando para essa condição do ser humano nu e despojado. Né? É impressionante essa imagem na peça, da nudez. Né? A Fernanda falando, tem na hora que ele se preocupa com o outro, ele está olhando o Edgar vestido de mendigo, louco lá, nu, aí ele fala, você está aí, você é um homem. Aí ele quer tirar a roupa, né? E ficar nu também. É o despojamento total. Aí tem uma hora que não tem nem mais roupa. A roupa é achar que tem alguma coisa ainda. Névoa de nada, você não mais. Há 3 semanas atrás eu vi Eclesiastes mais na Bíblia. Que é o Vaidade das Vaidades. O Névoa de Nada do Haroldo tem toda uma explicação dele de por que ele fez isso na tradução dele, né? Da palavra em hebraico, qual é? Acho que é a palavra traduzida por vaidade ou por ilusão. Verdade, Vaidade das vaidades, tudo é vaidade.